Então, amados irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Nós terminamos o capítulo 8 na semana passada. Nós estamos falando sobre comidas sacrificadas aos ídolos. Lembra, né? Parece ser um tema muito distante, mas esse tema da idolatria é muito perto da igreja, porque é um assunto que está na cultura. Então, qualquer coisa pode se tornar um ídolo na vida de um cristão, e a idolatria é um ponto que a igreja, o cristão sempre está lutando contra a idolatria. Então, uma realidade, não apenas para esses irmãos aqui da Bíblia, das Escrituras Sagradas, para os quais as cartas bíblicas foram enviadas em primeira mão, mas para nós também, para quem as Escrituras foram destinadas da mesma forma. Então, a idolatria é algo que a igreja sempre vai lutar. A gente viu como no livro de Apocalipse, a igreja está sendo afrontada contra a idolatria. Como a idolatria, no livro de Apocalipse, mostra um crescimento exagerado, ok? É um dos indícios aí da segunda vinda de Cristo, e nós vemos como isso está presente nos nossos dias, como nunca na história da humanidade teve tanta idolatria no mundo, ok? Como em nossos dias. Então, meus amados irmãos, é um tema muito importante. Só que agora, o apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele vai entrar na defesa do seu apostolado. Aí você fala, mas como assim? Ele está falando no capítulo 8 sobre idolatria, comidas sacrificadas aos ídolos. No capítulo 9 ele vai defender seu apostolado, que ele é um apóstolo de Cristo. E no capítulo 10 ele volta ao tema da comida sacrificada aos ídolos. Aí você fala, mas o que tem a ver esse negócio bem no meio, no capítulo 9, Paulo defendendo o seu ministério? Então, o ponto aqui é que nós temos uma igreja que está não apenas dividida em si mesmo, mas é uma igreja que está dividida contra o apóstolo Paulo, como nós vimos nos primeiros capítulos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. É uma igreja que está dividida entre ela mesma, mas ela também está dividida contra Paulo. Quem é de Apolo, quem é de Cefe, quem é de Cristo, não é por Paulo, ok? Então o trem está pegando fogo nesta igreja. É uma igreja aberta, ela está muito envolvida com a cultura, a imoralidade, as divisões, né? Essa questão de dinheiro dentro da igreja também é um problema sério. Nós vemos uma confusão muito grande dentro das famílias com relação ao casamento, à sexualidade. É uma igreja bem complicada. E agora ela ainda, como nós vimos na semana passada e retrasada, é uma igreja envolvida na idolatria. Algumas pessoas não entenderam que elas têm que romper com a idolatria. Elas não podem ir para um templo comer comidas sacrificadas às ídolos. Eles não podem participar dessas festividades, ok? Eles não podem levar isso em consideração, porque eles estão em Cristo Jesus, e agora eles adoram o único e verdadeiro Deus. Mas infelizmente a igreja, parte da igreja ainda continua envolvida com isso, e Paulo agora vai chamar essa igreja no capítulo 8 até o final do capítulo 10 a voltar-se unicamente para Deus e adorar apenas o Senhor. Mas Paulo vai aproveitar o gancho aqui dessa questão da comida sacrificada aos ídolos para falar da defesa do seu apostolado. Por quê? Porque no capítulo 9, já no final do capítulo 9, a igreja vê, parece uma dualidade em Paulo. Paulo, quando está com a gente, ele está aqui, ele vive como se ele fosse um gentil, mas a gente vê um comportamento dele diferente quando ele está entre os judeus. Então, como assim? Ele tem um comportamento com os judeus e um comportamento com os gentios? Como funciona isso daí? Então, Paulo aproveita e reúne toda essa dinâmica da carta, toda essa problemática da carta, uma igreja que está dividida entre si mesma, mas está dividida contra o próprio apóstolo Paulo, para tocar nesse tema sobre comidas sacrificadas a ídolos, na defesa do seu apostolado, ok? Então ele pega esse gancho, que a igreja parece ver em certo aspecto uma dualidade na atitude de Paulo, e Paulo vai explicar nesse capítulo exatamente por que ele age assim.
porque ele tem um comportamento quando ele está entre os judeus e um comportamento quando ele está entre os gentios. E ele vai dizer que o objetivo disso é ganhar o maior número de pessoas para Cristo, ok? Ele está usando da liberdade dele como cristão e do direito que ele tem, mas focalizando tudo isso em 2 pontos: na edificação da igreja, para a glória de Deus e para levar mais pessoas a Cristo Jesus. Então esse é o alvo de Paulo, esse é o objetivo do apóstolo Paulo. Então vou ler no versículo 1, manter sua Bíblia aberta, eu vou ler e a gente vai expor o texto. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus o nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Ele termina o capítulo 8, olha o versículo 13 aí do capítulo 8. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Ele falando desse aspecto da comida sacrificada aos ídolos, ele fala de 2 coisas que todo cristão tem: liberdade e direitos, ok? Todo cristão tem liberdade e direitos, e Paulo está dizendo que tanto a liberdade cristã quanto o direito do cristão deve ser para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Por isso que no capítulo 8, versículo 1, 2, logo no início ele diz: nós sabemos que sobre esse assunto muitos temos conhecimento, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então o objetivo da minha liberdade em Cristo, de eu estar livre em Cristo, e o objetivo de eu ter direitos em Cristo, não é simplesmente para eu viver como eu quero, não, é justamente para que eu possa dar glória a Deus com a minha vida, e eu possa edificar a igreja, tanto com a minha liberdade, quanto com os direitos que Deus me deu. Então a gente não pode simplesmente lançar mão da nossa liberdade, como o próprio apóstolo São Paulo vai dizer aqui, a primeira frase do versículo do capítulo 9: não sou eu livre. E esse é exatamente o ponto da vida cristã, ok? Eu não posso usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, diz Paulo em Gálatas, ok? Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse é o estado do cristão. O cristão é livre, porque se o Filho de Deus nos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, liberdade é o exato estado da vida cristã. Você foi liberto do pecado, da condenação, das trevas eternas, você foi libertado da culpa, você foi libertado do império das trevas, você foi libertado do diabo, da influência de Satanás sobre a sua vida, você foi liberto para poder viver em amor, para amar a Deus, para servir a Cristo, para edificar a igreja, para amar os irmãos, para ser instrumento de Deus nesse mundo. Você está livre em Cristo Jesus, mas você está livre para a glória de Deus, você está livre para o bem, você não está livre para o mal, você está livre para que você possa viver e ser tudo o que Deus deseja para você. Essa é a liberdade cristã. Por isso que Paulo vai dizer: não use da sua liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião ao pecado. Não, é justamente o contrário. Você foi livre para a santidade, você foi livre para a obediência, você foi livre para viver para a glória de Cristo Jesus. E aqui ele já nos dá a característica, 2 características do verdadeiro apóstolo. Olha aí: não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi o Senhor, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor. E aí 2 pontos: primeiro, não vi o Senhor, não vi Jesus o nosso Senhor. Então aqui a primeira característica de um apóstolo: ele viu Jesus, mas ele viu pessoalmente, ele não foi uma visão que ele teve, ele viu pessoalmente Jesus, ele conversou com Jesus, ele esteve pessoalmente, visivelmente, fisicamente com Cristo. É isso que é um verdadeiro apóstolo. E segunda característica, ele abriu o
Isso é, ele foi para um país, para uma localidade onde nunca ninguém jamais tinha ouvido de Cristo. O Evangelho nunca chegou naquele lugar. Então, o Evangelho chega lá não porque ele enviou alguém, mas porque ele foi até lá. Ele pregou, ele estabeleceu uma igreja pelo poder do Espírito, ele pastoreou essa igreja, ok? Então essas são as duas características nesse texto de um verdadeiro apóstolo. Nesse sentido, não existem apóstolos mais. Não existem mais apóstolos, ok? Porque apóstolos têm essas duas características. Ninguém hoje pode ver Jesus fisicamente, ok? Pessoalmente. Paulo foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, mas foi um encontro pessoal. Ele viu o Senhor da glória, e quando viu, ficou cego, ok? E caiu como se estivesse morto, né? Então, nós vemos aqui essas duas características em Paulo, em Pedro, naqueles 12 apóstolos, em outras pessoas que também estavam convivendo com Jesus, sendo discípulos de Jesus, que também são chamados apóstolos na Bíblia, ok? Não apenas os 12 e Paulo, mas outros também que fizeram o mesmo trabalho, que estavam com Jesus pessoalmente, também foram chamados de apóstolos. Nesse sentido, não existem mais apóstolos. Hoje o que nós temos são pessoas que vão, que nós chamamos de missionários. Eles não viram Jesus, eles não tocaram em Jesus, ok? Eles não tiveram contato pessoal com Jesus, físico, mas eles vão em outros países, em outras culturas, e lá abrem o Evangelho para aquela cultura. Então aí nós temos um missionário, ok? Então nesse aspecto aí, nesse trabalho, nessa obra que rompe essas fronteiras culturais, transculturais, nós temos um indicativo aí de um missionário. Mas apóstolo, nesse sentido, nós não temos mais em nosso registro. Por isso que qualquer um que chega assim e disser assim para você: eu sou apóstolo, você corre desse. Ele não entendeu a Bíblia, ele é um cara equivocado, ele é mais orgulho do que qualquer outra coisa, ok? Ele está achando que isso aqui é militarismo. Você começa como obreiro, depois é diácono, depois é presbítero, depois pastor, depois bispo, depois apóstolo, depois querubim e depois semideus. É um negócio, é um estado. Isso tudo está errado. Quem é pastor, quem é diácono, quem é evangelista, ok? Cada um tem um dom de Deus. Isso aqui não é uma coisa que você vai crescendo conforme o tempo vai passando, não. Isso não é militarismo, ok? Nada contra o militarismo, pelo contrário, mas não é a ideia bíblica, não é essa, ok? Então, nós temos aí as duas características do apóstolo, do verdadeiro apóstolo de Cristo, nós temos aí. E aí o versículo 3 vai dizer: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Veja, Paulo está sendo julgado pela igreja, e lembra, nós já vimos Paulo falar sobre isso, o julgamento da igreja, um julgamento sobre critérios mundanos. Qual é o critério que a igreja está usando para julgar Paulo? Você não é igual aos nossos filósofos, você não tem boa retórica, a sua aparência não é boa, ok? Você não cobra para ensinar, somente os melhores mestres cobram muito dinheiro, ok? Quem são os melhores mestres, os melhores professores? Aqueles que cobram muito dinheiro. Até hoje é assim, né? O pessoal acha, nem sempre é verdade, que quem cobra mais tem o melhor ensino. Nem sempre funciona assim. Às vezes você vai ver uma pessoa dando aula de graça aí, e o cara é um cabeção, ok? E está dando aula porque tem uma visão diferente, de que o ensino não tem esse objeto, ok? Então, mas vejam, esses são os critérios que a igreja está julgando Paulo. E qual é a defesa de Paulo? Veja, Paulo em todo o texto, ele vai fazer muitas perguntas retóricas. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi o Senhor, não são vocês o trabalho, o meu trabalho, o selo do meu apostolado. Isso é, vocês não são a comprovação de que eu sou um apóstolo, porque se eu não sou um apóstolo, vocês não estão em Cristo, porque vocês são o selo do meu apostolado. Olha o versículo 2: não sou para vocês, se eu certamente não sou apóstolo para outros, eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor.
se vocês dizem que eu não sou apóstolo, porque eu não tenho esses critérios mundanos, então vocês não estão em Cristo. Aí rolou tudo, né? A negativa de Paulo é negativa exatamente a quem eles são, se é que eles estão de fato em Cristo Jesus, ok? Se eles negam a Paulo, eles negam a eles mesmos, a existência de uma vida cristã neles. Por quê? Porque Paulo que abriu essa igreja, Paulo que começou essa igreja pregando exclusivamente o Evangelho de Cristo, não filosofia, não psicologia, nem psicologia positiva, nem sabedoria humana, mas o Evangelho de Cristo. Eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então o Evangelho de Paulo detém-se apenas nisso, Cristo crucificado, e tudo nasce disso. Se vocês dizem que eu não sou apóstolo de Cristo, vocês não estão em Cristo, porque tudo que eu ensinei para vocês, tudo que eu preguei para vocês foi Cristo crucificado. Então, Paulo pega a própria retórica deles, o argumento deles, e volta o argumento contra eles mesmos, ok? E no versículo 3 ele diz: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam, não temos nós o direito de comer e beber. Aqui Paulo coloca em comer e beber todo o sustento que o pastor, que o apóstolo Paulo, que os outros apóstolos deveriam ter, ok? E aqui é sustento financeiro, ok? Então Paulo vai tratar desse ponto. É um ponto sensível para essa igreja, essa questão de dinheiro. Parece que o dinheiro é um ponto sensível para quase todo mundo, né? As pessoas têm negócio com dinheiro, seja em que área for. Na igreja também não é diferente. Paulo vai tocar nesse assunto aqui. Não temos nós o direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar em nossa companhia uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, etc. Os 12, os irmãos do Senhor, os filhos de Maria, e Cefas. Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos trabalhar para o nosso sustento? Veja o tanto de pergunta aqui, retórica. É uma pergunta atrás da outra, uma pergunta atrás da outra, ok? Ele vai seguir nesse argumento por meio de perguntas que vão colocando na cabeça de quem está lendo o óbvio, ok? O óbvio, não funciona desse jeito, ok? Então ele começa colocando todo o direito dele do sustento financeiro em comer e beber. Essa expressão comer e beber engloba todo o sustento, tudo aquilo que é de uma dignidade para viver uma vida digna, ok? E ele então continua: não temos nós o direito de levar em nossa companhia uma esposa crente, como fazem os apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas. E aí Paulo mostra que primeiro o líder, o pastor, no caso Paulo aqui, e ele vai citar os apóstolos, os 12 apóstolos, ele vai citar os irmãos do Senhor Jesus, filhos de Maria e José, que se converteram depois da ressurreição de Jesus, ok? E que se tornaram não apenas membros da igreja de Jerusalém, mas também liderança da igreja de Jerusalém. Tiago, o irmão de Jesus que escreve a epístola de Tiago, Judas, que era um irmão de Jesus, que escreve a epístola de Judas, não é Judas Iscariotes, ok? Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus e que morreu ali, antes mesmo de Jesus ter sido crucificado, ok? Esse Judas aqui é o irmão de Jesus, filho de José e Maria. Então, ele coloca aqui e ressalta Cefas, ok? Os apóstolos, irmãos do Senhor, e Cefas. Cefas já faz parte dos 12, mas porque a igreja está dividida, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então ele cita aqui em primeira mão Cefas de forma específica, para mostrar que também Pedro recebia por salário, sustento por parte da igreja. Talvez, e aqui a gente não tem certeza, mas talvez Pedro recebia sustento pela igreja de Corinto. Pode ser que sim, pode ser que não, ok? Então, veja, aqui você tem primeiro o direito do apóstolo, dos líderes, dos pastores das igrejas, ok?
ok? E aqui existe um tema sensível. Qual é o ponto, qual é a linha de equilíbrio aqui? Porque alguns entendem que o pastor deve viver quase que na miséria, outros entendem que o pastor deve ser um dos super ricos do Brasil, nenhum e nem outro, ok? Eu acho que a palavra que melhor expressa a ideia aqui é dignidade, ok? A dignidade eu acho que é uma ideia bíblica, bonita, e é correto. Dignidade para que o pastor possa viver junto com a sua família, sustentar a sua família, viver de forma tranquila e poder se dedicar ao ministério, ok? Sem se preocupar, no caso aqui, em estar trabalhando fora para poder se sustentar, e fica dividido entre a igreja, o sustento pessoal, o ministério e trabalhar fora, ok? É uma coisa que não encaixa muito bem. É possível acontecer, mas isso não é o ideal. O ideal é que aqueles que estão vivendo do Evangelho se entreguem totalmente ao Evangelho. Essa é a ideia bíblica, ok? Essa é a ideia das Escrituras Sagradas. Então Paulo vai mostrar que o apóstolo aqui, que o pastor tem o direito de viver com a sua família, de ter uma esposa, de ter filhos, ok? Como todos os apóstolos fazem. Não tinha um solteiro. Todos os apóstolos faziam isso. Os irmãos todos eram casados, ok? Então você vê um padrão generalizado, mas Paulo não. Paulo não entra nesse padrão. E aí ele vai citar: será que Barnabé, versículo 6, e eu somos os únicos, olha aí, só tem dois vivendo assim, que devemos trabalhar para o nosso sustento? A ideia aqui de citar Barnabé é que Barnabé era um personagem assim, extraordinário no Novo Testamento. Era um homem de um exemplo maravilhoso, era pastor da igreja de Antioquia, uma das igrejas mais expressivas naquela época, ok? Tinha sido pastor do próprio apóstolo Paulo, Barnabé, ok? Então, veja, eles têm assim, Paulo coloca uma figura extremamente importante na igreja daquela época. E veja, tanto Barnabé como Paulo têm o mesmo padrão. Nós sabemos por quanto tempo Barnabé tem isso, ok? E Paulo também. Mas existe aqui entre eles um padrão. Mas é interessante que Paulo recebe sustento de outras igrejas, mas não recebe de Corinto. Engraçado isso. Ele recebe dos irmãos lá da Macedônia. Filipenses vai dizer isso. Vocês renovaram, já fizeram isso, fizeram outra vez. E aí você vê, mas Paulo aceita o sustento de igrejas pobres, igrejas que estavam na miséria, vivendo assim, em profunda carestia, escassez. Paulo aceita a oferta dessas pessoas, mas não aceita de uma igreja rica, poderosa, empoderada, como a igreja de Corinto. E a gente vai entender porque Paulo não aceita isso, ok? Então Paulo tem critérios. Interessante, Paulo no capítulo 16 vai abrir uma janela de paz para essa igreja. É interessante, é uma coisa sensível, porque Paulo vai dizer no capítulo 16, olha, eu vou passar por aí, eu não quero passar por vocês de forma rápida, eu quero me deter um pedaço de tempo com vocês, estar com vocês por um tempo, porque ele vê a necessidade da igreja, uma igreja que é muito influenciável, uma igreja que tem muitos problemas. Então Paulo, eu quero estar com vocês, eu quero passar um tempo com vocês, e depois vocês vão me encaminhar na viagem que eu tenho que fazer para levar uma oferta para Jerusalém, ok? Ele faz essa viagem, e de Jerusalém eu quero ir para Roma, ok? Eu quero ir para Roma e pregar o evangelho lá, e de lá, se possível, para a Espanha. Esse era o plano de Paulo, não dá certo, ok? Imediatamente como ele quer, e a história vai contar que a coisa muda aí. Mas Paulo fala isso para eles: eu quero que vocês me sustentem nessa viagem. Paulo abre uma janela para eles de amizade, está vendo? Paulo não está no orgulho ferido, ok? Paulo abre uma janela, mas é esse ponto
dessa carta, no capítulo 16, que cria um tumulto no meio da igreja. O que Paulo pensa que é? Ele acha que pode vir aqui, ele não aceita o nosso sustento, ele não quer o nosso dinheiro, o sustento que a gente quer dar para ele não quer, e agora de repente ele acha que pode chegar aqui a qualquer momento e dizer: não, eu quero um sustento para ir para uma viagem. O que Paulo está achando que é? Esse é um dos problemas que Paulo vai resolver na carta de 2 Coríntios. Na carta de 2 Coríntios, também envolvendo um problema financeiro. Ok? Também envolvendo um problema financeiro. Então, assim, veja que essa questão é uma questão delicada. Ok? É uma questão delicada. Paulo também tem que ser muito transparente nessa questão financeira com os Tessalonicenses, porque parece que existe um certo entrave ali, logo com a igreja dos Tessalonicenses, em relação a essa questão financeira. Então veja que esse é um ponto sensível, ele é um ponto complicado na igreja, ok? Não apenas naquela época, mas hoje também. Então veja, Barnabé e Paulo não recebem dinheiro, pelo menos da igreja de Corinto. Agora, outro ponto interessante, antes de eu seguir, é que Barnabé e Paulo, eles tinham brigado no capítulo 15 do livro de Atos, antes dessa carta aqui, um pouco de tempo antes dessa carta. Essa carta deve sair depois do capítulo 18, que Paulo funda essa igreja no capítulo 18, mas aqui Paulo cita Barnabé. Interessante, irmãos podem brigar na igreja, mas eles não devem permanecer brigados. Às vezes o irmão se desentendeu com o outro, houve um trave, houve um problema ali com o outro, mas veja a citação de Paulo aqui em relação a Barnabé. Eles não concordaram no ponto, se dividiram em relação a isso, ok? Se dividiram em relação a isso. Mas agora você vê, Paulo cita Barnabé de uma forma a exaltar a vida de Barnabé, a mostrar que Barnabé é um homem de Deus, tanto quanto ele, ok? Coloca Barnabé sempre em pé de igualdade com ele. Isso é muito bonito, irmão. Isso é muito bonito. Não há mágoa, não há ressentimento, não há rancor, não há resistência, não há entrave entre eles. Eles estão se olhando nos olhos em Cristo Jesus. Isso é uma mensagem bonita demais para mim nesse texto, ok? Porque eles conseguiram, ainda que não pensando da mesma maneira, ainda que não concordando da mesma maneira, e que por um tempo ficaram divididos, separados um do outro, agora eles estão juntos, estão bem, já parece há algum tempo, ok? Já há algum tempo. Então, é muito bonito ver uma atitude como essa. E agora, Paulo vai, a partir do capítulo do versículo 7, lançar uma série de imagens para mim e para você, para mostrar o direito que ele tem. A palavra aqui, exousia, é o poder, é a liberdade e o direito, ok? Uma palavra bem complexa, porque ela ao mesmo tempo significa liberdade, significa direito. Então, é uma palavra bem densa mesmo. Mas a ideia que é essa, e ele vai lançar uma estrutura assim, 3 imagens. Ele vai dizer o soldado, o semeador, o vinhedo, né, o vinheteiro, né? E depois o pastor, 3 imagens. Depois ele vai fazer uma citação de Moisés, porque ele não pode simplesmente usar do aspecto natural para apoiar seu argumento. Ele cita um texto de Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Ok? Depois ele vai usar 3 imagens de novo: o boi, o lavrador e aquele que é o sacerdote que trabalha no templo. E então ele vai fazer uma outra citação agora de Jesus. Veja a estrutura: A, B, C, D, uma citação. A, B, C, D, uma citação. Bonita a estrutura, né? Vê que ele tem um argumento lógico naquilo. E as imagens, olha que interessante, versículo 7. Quem serve como soldado, custeando as suas próprias despesas? Não, o soldado não custeia as suas próprias despesas. O armamento, o alimento, o transporte, tudo é custeado pelo Estado. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Não tem jeito, né? Você está lá plantando uvas
E não vai comer de uma outra uva que está lá madura? É óbvio que vai, né? Que apacenta o rebanho e não bebe o seu leite. Veja, naturalmente essas coisas acontecem. O soldado vai para a guerra, custeado pelo Estado. O que planta uma vinha, come do fruto. O que apacenta as ovelhas, bebe o leite. E aí ele vai fazer a citação da lei de Moisés. Então veja, até no pensamento natural, receber salário é algo justo, correto, honesto. Não tem nada de incorreto nisso. Não tem nada de errado nisso. E se não é errado, para aqueles que estão fazendo trabalhos naturais, também não é errado para aqueles que estão fazendo trabalhos espirituais. E eu gosto da ideia de Paulo, porque Paulo vai dizer, tirando a oferta para a igreja em Jerusalém, inclusive a oferta que ele tira na segunda carta aos Coríntios, ele vai tirar essa oferta no capítulo 8, e ele está tirando uma oferta para os pobres em Jerusalém. Ele diz o seguinte, que esses que estão levantando a oferta, os gentios, são devedores da igreja em Jerusalém. Por quê? Porque a igreja em Jerusalém foi de lá que saiu o evangelho, e eles semearam a semente espiritual, o evangelho na vida deles. Se eles semearam o espiritual, eles são devedores do natural, do financeiro. Então ele vai usar essa lógica lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, ok? Então ele está mostrando como isso é natural. E aí a citação no versículo 9: pois está escrito na lei de Moisés, não amordaçarás o boi enquanto estiver debulhando o trigo. Era um arado especial que atrelava o boi, você jogava o trigo no chão e o boi então vinha com esse arado, mais um rolo um tronco de ar, ele vinha arrastando, e o próprio peso e o arranque do boi ia quebrando, ok? Ia quebrando e tirando o grão do trigo, ok? Da casca, e depois ficava mais fácil no lugar de ficar batendo. Então o boi fazia isso. A lei de Moisés proíbe que você pegue o boi enquanto ele está fazendo o trabalho e você amordace ele. A lei proíbe isso. Por quê? Porque é uma atitude de compaixão com o animal que está trabalhando. Você não pode deixar um animal que está exercendo força sobre aquele alimento, trabalhando, gastando suas energias, ok? E querendo comer, você amordaça ele para ele não comer, para você ter mais lucro. Não. Se Deus está preocupado com o boi, você acha que ele não está preocupado com os filhos dele, que estão se esforçando na sua seara? Essa é a lógica de Paulo. Olha aí, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão. Por acaso é depois que Deus está preocupado? Sim, Deus está preocupado com o boi. Lá em Deuteronômio a preocupação de Deus é o boi. Mas aqui entra a lógica do menor para o maior. Ora, se o boi tem importância diante de Deus, quanto mais importância tem o pastor, o apóstolo de Cristo Jesus, aquele que está servindo no ministério. Então ele leva para um aspecto daquilo que é mais importante. É depois que Deus está preocupado. Não é certamente por nossa causa que ele diz isso. Sim, isso foi escrito em nosso favor. Então veja a perspectiva de Paulo. A perspectiva de Paulo é que você não pode amordaçar o boi da Bíblia, você não pode amordaçar o boi por uma atitude de justiça e de compaixão com o próprio animal. Se a gente tem compaixão e justiça com o animal, por que a gente não vai fazer isso com o pastor? Por que a gente não vai fazer isso com o ministro do Evangelho? Ok? E aí novamente eu lembro a você, nem um extremo nem outro, nem a linha da pobreza e nem os super ricos. Não é isso que o texto vai dizer. Pelo contrário, Paulo até condena isso em 1 e 2 Timóteo. Ele vai dizer que aqueles que querem ficar ricos com o Evangelho caem em grandes ciladas e se ferem a si mesmo, porque o Evangelho, o ministério, não é fonte de lucro. O Evangelho não é um meio de alguém enriquecer, ok? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pelo contrário,
ok? Pelo contrário, aí é o aspecto da dignidade que Paulo vai trazer no próprio texto. Então, veja, nesse momento que nós temos, e a gente vê isso, né, no nosso país, pastores que ganham, eu cobro 10 mil reais para ir ali pregar, eu cobro 5 mil reais para ir ali pregar, entendeu? Como o Augusto Nicodemos disse, se um pastor cobrar para pregar, você não chama ele não, porque se o diabo pagar, ele prega também. Então, a gente não está pregando por causa de dinheiro, ele está pregando o Evangelho de Cristo, ok? Então a gente tem que ter cuidado com esse aspecto. Então existem exageros. Teve um irmão que das igrejas de Cristo que tentou uma vez trazer o Davi Sasses aqui para a igreja dele, e na época, olha, há mais de 8 anos atrás, o Davi Sasses estava cobrando 9 mil reais. Olha, 9 mil reais há 10 anos atrás quase, era muito dinheiro. Se é muito dinheiro hoje, imagina naquela época. E a igreja tentando fazer tripas e corações para poder, que ideia é essa? Entendeu? Isso não faz o mínimo sentido. Então a gente tem que dar um basta nessas coisas. A gente tem que olhar isso e dizer, calma aí, amigo. O ministério, a igreja, não é lugar de você enriquecer, não. Entendeu? Não é lugar de você enriquecer. Ok? Não é ele, o Evangelho não é isso. Você quer enriquecer, você vai fazer outra coisa na sua vida. Esse não é o objetivo do Evangelho. Perfeito? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque existem exageros nesses aspectos. Ok? Um exagero de outro lado. Meu pastor foi pregar numa igreja em Goiânia, passou lá, chegou sexta-feira, pregou no sábado, no domingo pregou e voltou. Quando ele ia voltar domingo, falou: irmãos, eu tenho que sair domingo de manhã, porque domingo à noite eu vou pregar. Ainda bem que não era das igrejas que era outra denominação. Eu tenho que pregar no domingo à noite na igreja, então eu tenho que voltar logo depois ali do almoço. Aí no final lá, o tesoureiro falou: pastor, a gente quer dar uma oferta para você e tal. Eu falei: obrigado, irmão. Ele falou: quantos quilômetros o seu carro faz com litro? Aí o pastor disse: rapaz, eu nem sei, eu nem contei, eu nem... Aí o tesoureiro fez lá 12 quilômetros por litro, mediu a distância da casa do pastor Edson até a igreja, ida e volta, e deu até os... O pastor disse que deu até os centavos. Essa é a mulher dele. Aí quando soube, ele falou: não briga comigo não. Falou para ela: não briga comigo não, porque, gente, até não é uma coisa terrível. Isso se chama mesquinharia. Está vendo os extremos? É isso que a gente não pode ter. São esses extremos, gente, pelo amor de Deus. Você não pode ter um extremo e outro. Entendeu? É você dar dignidade. A pessoa se deslocou, a pessoa deixou trabalho aqui em Brasília, a pessoa deixou família aqui em Brasília, 3 dias se deslocou para abençoar a igreja. Que murrinhagem é essa? Que avareza é essa? Não, por favor. As pessoas precisam ter nem um extremo nem o outro, né? Nem um extremo nem o outro. E na época o Davi Sassi cobrou 9 mil para pregar, para cantar 2 horas. Pastor Edson tinha ganhado mais. Aí, ainda tem essa frescura, né? Voltamos para o 10, vamos lá. Versículo 10. Não, versículo 10. Porque o lavrador, e agora novamente a imagem, ok? Perdão, não mordasses o boi, e aqui a figura agora é o boi, ok? Que trabalha arduamente. Essa é a primeira figura da segunda etapa, né? O boi, e agora o lavrador, porque o lavrador, quando ara e debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colher de vocês coisas materiais. Se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós ainda mais? Então veja, Paulo traz a ideia do boi, agora ele traz de novo a ideia do lavrador, agora não mais do vinheteiro, mais do lavrador, ok? E aí ele usa o argumento que se ele semeou coisas espirituais,
espirituais, seria muito colher as materiais, porque presta atenção, irmão, aqui é uma coisa importante, o evangelho que você recebe, a mensagem que você recebe, o estudo bíblico, tudo aquilo que você recebe, o ensino das escrituras, enfim, todo o trabalho que é feito no ministério, ele é eterno, ok? O pão que você comeu, ele amanhã vai embora, ok? A comida que você comeu hoje, amanhã vai embora. A roupa que você comprou hoje, daqui a alguns meses, ou um ano, ou um pouco mais de um ano, acaba. Mas o evangelho que você recebe é eterno. Então, aí Paulo novamente faz o contraste entre as coisas naturais, ok? Entre as coisas materiais e aquilo que é espiritual. Aquilo que é espiritual é eterno. Aquilo que é espiritual não dura para essa vida, é para a vida eterna. Aquilo que é espiritual salva as nossas vidas, porque a palavra de Deus, é o evangelho de Cristo. Então esse trabalho é mais importante, é mais nobre, é mais necessário que qualquer outro trabalho. Porque desse trabalho você também participa, porque você prega o evangelho para as pessoas que estão perto de você. Porque o trabalho do médico, o trabalho do engenheiro, o trabalho de qualquer outra pessoa é importantíssimo, mas é apenas para essa vida. O médico cuida até essa vida, ele não pode cuidar depois daqui. O engenheiro constrói, mas ele constrói para cá, ele não tem como construir na eternidade. Nenhum trabalho que se faça é eterno, mas o trabalho pastoral é eterno. Como Paulo vai dizer para Timóteo, ter cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo assim, você vai salvar a si mesmo, os que te ouvem. O trabalho que nós fazemos é um trabalho eterno, ok? É um trabalho que vai durar por toda a eternidade. Por isso que você, quando prega o evangelho, meu amado irmão, o trabalho que você está fazendo é eterno. Todo o trabalho que você vai fazer aqui é importantíssimo e vai ficar aqui, mas o trabalho do reino de Deus é muito mais importante, e você participa desse trabalho da mesma maneira. Você tem a vocação da mesma maneira que um pastor, que eu tenho, ok? Só que nós temos trabalhos diferentes. Eu estou 100% dedicado a isso, e você não, mas você participa dessa mesma obra, ok? De uma forma diferente, mas participa anunciando a graça de Cristo, vivendo o evangelho aonde você está, perfeito? Então, Paulo vai dizer no versículo 12: se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós em medida maior? Claro, Paulo é o pastor da igreja, Paulo fundou a igreja, Paulo ficou com essa igreja por 18 meses, Paulo pastoreou aquele povo por todo esse tempo, tem escrito cartas, tem orado por essa igreja. Se ele é o pai espiritual deles, ele tem muito mais direito de tudo isso. Entretanto, vai dizer no final do versículo 12, entretanto nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Paulo nunca usou desse direito. Por quê? Nunca usou desse direito porque é uma igreja que está numa cultura onde os filósofos, onde os sofistas, onde os enganadores, onde os aproveitadores estão usando da retórica, do ensino para ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Então Paulo não quer se equiparar com essa gente. Paulo não quer que a igreja tenha uma na sua mente que ele é igual, que os pastores e apóstolos são iguais a esses homens, que simplesmente estão fazendo o povo sorrir e chorar, contando casos, ideias e poesias, falando de questões retóricas da vida, de questões existenciais, filosofia, para ganhar dinheiro e viver de favores sexuais. É o que muito acontecia. Paulo está dizendo, não, nós somos isso. Então por isso que Paulo, de uma forma muito específica, diz, não, nunca aceitei diante de vocês, por causa disso. Ok? Então esse é o primeiro ponto de Paulo. Ele não quer ser confundido com esses sofistas, filósofos que lá estavam, que estavam aproveitando-se financeiramente da população inteira para ganhar dinheiro. Ok?
Então Paulo diz, nós não somos dessas pessoas, perfeito? Segundo, por causa do próprio coração da igreja. Essa igreja é uma igreja complicada em relação a essa questão, ok? Eles estão julgando Paulo com esses critérios mundanos, ok? Você não tem boa retórica, você não cobra para ensinar, você não é um cara bem apresentado, você não sabe falar muito bem em público, ok? E Paulo vai admitir que realmente não é muito o dom dele falar em público, ok? Ele vai falar isso em 2 Coríntios, que realmente ele falar em público não é muita pegada dele, no sentido dele ter tanta eloquência quanto esses outros, mas no conhecimento ele não pede para ninguém. É o argumento de Paulo. Então, esse é o segundo ponto. A igreja tem uma resistência em relação a isso, ok? Tem uma má vontade em relação ao apóstolo Paulo. Tanto que quando ele abre uma janela de possibilidade da igreja apoiar uma viagem dele, a igreja fecha o coração. Por um lado eles ficam chateados, mas por outro não querem ajudar. Não, ficamos chateados com Paulo, porque Paulo não quer receber o sustento da igreja. Mas quando Paulo abre uma janela e diz, me ajudem a ir até Jerusalém, não, Paulo está achando que ele é o quê? Está vendo? Não dá para conciliar a situação com essa igreja, perfeito? Não dá para dialogar aqui nos termos com esta igreja, perfeito? Então Paulo nunca recebe, porque ele não quer botar obstáculos para o evangelho. Ele não quer que nada seja um obstáculo. Ele não quer ser confundido com os sofistas. Ele não quer ter entrave com a igreja, ok? Em relação a essa questão. Então, ele não quer colocar nenhum tipo de obstáculo em relação ao evangelho. Se algum obstáculo vai ter, ele retira o direito dele. Que coisa bonita, irmão. Que coisa interessante. Às vezes você tem o direito de fazer alguma coisa, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, mas aquilo vai ser um escândalo para aquelas pessoas que não têm Cristo, ou às vezes até para aquele que tem Cristo. O que você deve fazer? Retire o seu direito. Às vezes você tem direito de fazer alguma coisa, às vezes você tem direito de agir de uma maneira, mas aquilo vai escandalizar, então você retira o seu direito. Por quê? Porque você não quer colocar obstáculos no evangelho. Você não quer colocar obstáculos para que as pessoas sejam salvas e para que a igreja seja edificada. Então você abre mão dos direitos para ver a igreja avançar. Você abre mão dos direitos para ver o reino de Deus crescer. Você abre mão dos direitos para não escandalizar ninguém. Isso é que um homem de Deus deve fazer. Por quê? Porque um pastor deve ser homem de uma paixão: Cristo Jesus. Mais importante para o cristão deve ser Cristo. Mais importante para um pastor tem que ser Cristo. Não são seus direitos pessoais, mas Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele não vai entrar em embate com a igreja por causa de dinheiro, ok? Pelo contrário, ele dá o passo atrás, ele abre mão de direitos para não escandalizar a igreja, mas de contrapartida a igreja também tem que entender que ela deve dar dignidade a esse pastor. Então existe aqui uma via de sentido duplo, ok? Uma via que vai e vem, de uma maneira que produz aqui o aspecto da dignidade e da honradez entre a igreja e os seus pastores, ok? Versículo 13: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo é a última imagem, alimentam-se das coisas do templo, e que os que se servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Ele está usando uma figura do Antigo Testamento, que era o que acontecia: os sacerdotes e os levitas ficavam com parte dos dízimos, das ofertas que estavam sendo entregues a Deus. Então, uma parte ficava com o templo, outra parte ficava com o ofertante, ok? E uma parte ficava com o sacerdote e sua família para o sustento desse sacerdote. Então, ele usa essa figura de linguagem aqui também para mostrar que o próprio Deus no Antigo Testamento estabeleceu assim. Ok? Isso não foi uma ideia de Moisés, mas foi o estabelecimento da lei de Deus que ele entrega para Moisés, perfeito? Então aqui está a última figura de linguagem que Paulo usa, ok? E ele finaliza agora com o mandamento do Senhor. Versículo 14: da mesma forma, o Senhor ordenou
aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É uma ordem do Senhor que deve ser obedecida. Aquele que prega o Evangelho, deve viver o Evangelho. Paulo está citando Mateus, capítulo 10, versículo 7, quando o Senhor Jesus envia os 12 discípulos, e Lucas também, capítulo 10, versículo 7, aí, mesma coisa, ok? Mateus 10, 7, Lucas 10, 7. Só que os 12 são enviados, e no outro texto os 70 são enviados. Mas é o mesmo mandamento. Em Mateus capítulo 10 vai dizer o seguinte: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. E ele vai dizer: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordões, pois o trabalhador é digno do seu sustento. É esse texto que o apóstolo São Paulo está falando. A preocupação do pastor não deve ser o ouro, a prata, o cobre, ok? Ele não deve estar preocupado com essas coisas. Por quê? Porque ele é digno, o trabalhador é digno do seu sustento. O pastor não pode ficar nesse dualismo, ok? Eu preciso trabalhar porque eu não tenho condições de sustento. Não é correto isso, ok? O pastor ele precisa estar em tranquilidade, servindo 100% no reino de Deus. E Lucas também, capítulo 10, versículo 7, ele cita exatamente o mandamento. É um texto muito parecido, ok? Que Paulo vai fazer essa citação. Então, o texto vai finalizando aqui. A argumentação de Paulo continua a partir do versículo 15, que nós vamos ver na semana que vem e finalizar esse capítulo. Mas eu acredito que aqui nós temos essas aplicações que são importantes para a vida da igreja, para a vida dos seus pastores, entendendo que todos nós temos direitos e liberdade, mas que nem na nossa liberdade, nem nos nossos direitos, nós devemos ofender aos outros, nós devemos ofender a igreja e deixar de dar glória a Deus. Então, meu amado irmão, que em tudo usemos a nossa liberdade, usemos o nosso direito para a glória de Deus e para o bem da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E se temos que abrir mão de algum direito, que venhamos para a glória de Deus e para o bem da igreja, possamos dar um passo atrás, ainda que por um tempo. Não quer dizer que Paulo abriu mão do direito dele para sempre. Não. O dizer que ele não aceita o sustento deles, não quer dizer que ele não tem direito ao sustento. Ele fez isso, deu um passo atrás, pela própria situação da igreja. Mas Paulo faz isso especificamente com essa igreja. Ele já não faz com outras igrejas, das quais ele recebe sustento. E como ele disse, eu abri mão de receber sustento de outras igrejas que me chamaram para pastorear em outros lugares. Eu abri mão de lá para servir vocês aqui. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios. E é isso, e é assim que vocês me retribuem. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Então, infelizmente, existem igrejas e igrejas. Existem igrejas mais complicadas, existem igrejas mais tranquilas em relação a essa questão. Existem igrejas que querem dar salários muito grandes, muito altos para o pastor tem que dizer: opa, não. Baixa aí, a igreja não pode fazer isso, ainda que tenha, não pode, ou não tem condição e às vezes quer extrapolar um pouco mais, ou você vai ver o outro extremo, igrejas que querem deixar o pastor na penúria, e assim também a sua família. Então, dignidade, eu acredito que é um ponto aqui, em que a igreja e o pastor devem estar. É um tema importante para a igreja dos nossos dias, que há muito equívoco nessa área. Muito equívoco nessa área, mas que Deus nos ajude a viver com alegria no reino de Deus, no ministério, né, como igreja, como corpo de Cristo, tendo esses pontos de forma muito clara, para que a gente possa estar em paz com Deus, com
uns com os outros para a glória de Cristo. Amém, amados irmãos? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos e vamos colocar as nossas vidas